Chanukah não começa com uma grande vitória militar. Ela começa com opressão, silêncio e uma tentativa de apagar uma identidade inteira. Muito antes das velas, antes da festa, antes das canções, havia um povo acuado, um templo profanado e uma pergunta que ecoava pelas ruas de Jerusalém. É possível manter a fé quando tudo ao redor exige que ela seja abandonada? Chanukah é a resposta histórica e espiritual a essa pergunta. Não como discurso, mas como permanência. Mais do que uma celebração religiosa, Chanukah é um marco de resistência cultural. Um lembrete de que a luz não precisa ser maioria para vencer. Ela precisa apenas continuar acesa. No século II antes da Era Comum, o mundo conhecido estava sob domínio da cultura grega helenística. Uma cultura que exaltava a razão, o corpo e a estética, acima da tradição e da fé. Para muitos povos, a assimilação foi um caminho natural. Para o povo judeu, tornou-se um limite. Quando a fé passou a ser proibida, quando a identidade passou a ser punida, quando o templo foi profanado, a escolha deixou de ser teórica. Era preciso decidir entre sobreviver dissolvendo-se ou resistir permanecendo. Foi nesse ponto que a luz pareceu impossível, e foi exatamente ali que ela começou. O domínio grego não se impôs de um dia para o outro. Ele se infiltrou lentamente, como uma ideia sedutora. A cultura helenística não chegava apenas com soldados, mas com ginásios, teatros, academias e uma promessa silenciosa de modernidade. Falar grego, pensar como os gregos e viver como os gregos passou a ser visto como sinal de avanço, de sofisticação, de pertencimento a um mundo maior. Cidades foram remodeladas, centros urbanos receberam nomes gregos. A educação tradicional começou a ser substituída por métodos helenísticos, e o exercício do corpo passou a ser tão valorizado quanto, ou até mais do que, o cultivo da alma. Dentro da própria Judéia, essa influência começou a gerar divisões profundas. Parte da elite judaica viu na cultura grega uma oportunidade. Aproximar-se do poder significava estabilidade política, prosperidade econômica e reconhecimento. Para esses grupos, adaptar-se parecia um pequeno preço a pagar. Outros, porém, enxergavam algo diferente. Para eles, cada concessão cultural representava uma rachadura na identidade. A Torá não era apenas um conjunto de leis religiosas, era a estrutura que sustentava o povo. Era memória, pacto e continuidade. A tensão não era apenas externa. Ela crescia dentro das próprias famílias, das comunidades e até do sacerdócio. O debate deixou de ser teórico quando práticas fundamentais começaram a ser questionadas. A observância do Shabat, a circuncisão, as leis alimentares e as festas passaram a ser vistas como obstáculos à integração plena no mundo helenístico. Essa divisão interna enfraqueceu o tecido social. Enquanto alguns defendiam a adaptação como estratégia de sobrevivência, outros alertavam que a assimilação não preserva identidades, ela as dissolve. Foi nesse contexto de fragilidade e conflito interno que o Império Seleucida endureceu sua postura. O que antes era incentivo à assimilação passou a se transformar em exigência. O que antes era tolerado começou a ser vigiado. Quando Antíoco IV Epifânio ascendeu ao poder, a situação mudou de forma decisiva. Seu governo não enxergava a diversidade cultural como riqueza, mas como ameaça. Para ele, um império forte precisava de uma identidade única, sem exceções, sem desvios, sem resistências. A Judéia, com sua fé inegociável e suas práticas distintas, tornou-se um problema político. E problemas políticos, naquele mundo, eram resolvidos com força. Leis foram promulgadas proibindo práticas fundamentais do judaísmo. A circuncisão passou a ser crime. A observância do Shabat foi punida. O estudo da Torá foi perseguido. Aquilo que sustentava o povo judeu há séculos passou a ser tratado como ato de rebeldia. Não se tratava mais de escolher entre tradição e modernidade. Tratava-se de escolher entre fidelidade e sobrevivência. O golpe mais profundo, no entanto, ainda estava por vir. O Templo de Jerusalém, coração espiritual do povo judeu, foi profanado. Altares pagãos foram erguidos em seu interior.
Sacrifícios proibidos pela Torá foram realizados naquele espaço que representava a presença do Eterno entre o povo. Naquele momento, a opressão deixou de ser apenas política. Tornou-se espiritual. O templo não era apenas um edifício. Era símbolo de continuidade, de aliança, de esperança. Profaná-lo significava declarar que a fé judaica não tinha mais lugar naquele mundo. Para muitos, aquele foi o ponto sem retorno. O silêncio já não era uma opção. A adaptação já não era possível. A pergunta que ecoava não era mais se a fé poderia ser mantida, mas se ela valia o preço da resistência. E foi nesse cenário de perda, dor e ruptura que algo inesperado começou a surgir. Não um exército poderoso, não uma liderança política influente, mas um grupo pequeno, improvável, profundamente convicto de que a identidade não se negocia. A luz ainda não havia acendido, mas ela se recusava a desaparecer. A terra de Israel, naquele período, estava sob o controle do Império Seleucida, e à frente desse poder estava Antíoco IV Epifânio. O próprio nome que adotou dizia muito sobre sua visão de mundo. Epifânio significa manifestação divina. Antíoco não se via apenas como um governante escolhido pelos deuses, mas como a própria expressão deles na terra. No início, sua política em relação aos judeus foi calculada e estratégica. Não houve repressão imediata nem confronto direto. Práticas religiosas limitadas ainda eram toleradas, enquanto a elite judaica era estimulada a adotar costumes gregos. O objetivo não era destruir de imediato, mas transformar aos poucos. A perseguição não buscava apenas o controle do presente. Ela visava apagar o passado e impedir qualquer futuro. Sem Torá, sem Shabat, sem festas, sem templo, o povo judeu deixaria de existir como povo. Restaria apenas uma lembrança diluída, absorvida pela cultura dominante. Mas a fé, quando pressionada ao limite, não desaparece. Ela se revela. Em vilarejos afastados, longe dos centros de poder, homens e mulheres começaram a se perguntar até onde estavam dispostos a ir para preservar aquilo que os definia. A escolha já não era confortável, era radical. Aceitar os decretos significava viver, mas deixar de ser. Resistir significava risco, dor e morte, mas também continuidade. Foi nesse cenário de escuridão profunda que algo começou a se mover. Não nos palácios, não entre os poderosos, mas entre aqueles que se recusaram a aceitar que a identidade pudesse ser apagada por decreto. A fé havia sido proibida, mas ela ainda não havia sido vencida. Diante desse cenário, o povo judeu se viu dividido de forma dolorosa. Alguns escolheram sobreviver assimilando, aceitaram os decretos, adotaram costumes gregos e tentaram preservar a vida ao custo da identidade. Outros optaram pelo silêncio, esconderam sua fé dentro de casa, longe dos olhos do império, acreditando que a discrição poderia protegê-los. Mas houve um terceiro caminho, muito mais raro e perigoso. Um caminho que não prometia segurança, nem garantias, nem vitórias rápidas. Um caminho que exigia perder tudo para não perder quem se era. Um pequeno grupo decidiu resistir. Essa resistência não começou com exércitos organizados, nem com estratégias militares. Ela começou com convicção. Começou no coração de pessoas comuns que entenderam que havia um limite que não podia ser ultrapassado. Na pequena cidade de Modi'in, longe dos centros de poder, vivia um sacerdote chamado Matatias. Ele não era um general, nem um político influente. Era um homem da Torá, alguém que havia dedicado sua vida ao serviço espiritual e à preservação da tradição. Quem resistir pode perder tudo, Sprade, exceto a alma. Quando representantes do império chegaram à cidade exigindo que sacrifícios fossem oferecidos aos deuses gregos, Matatias foi pressionado a dar o exemplo. A lógica era simples. Se um sacerdote judeu obedecesse, o restante do povo seguiria.
Mas naquele momento, Matatias entendeu que aquela escolha não era apenas pessoal. Não se tratava de um gesto isolado, mas de um precedente. Oferecer aquele sacrifício significaria legitimar a profanação, normalizar a renúncia e declarar que a fé podia ser negociada. Ele se recusou. A recusa não foi silenciosa, foi pública. Diante da pressão, da ameaça e do risco imediato, Matatias se levantou. Esse gesto simples, quase invisível aos olhos do império, tornou-se um marco histórico. Com ele estavam seus filhos. Entre eles, Judá, que mais tarde seria conhecido como Macabeu. Ainda não como líder militar, mas como herdeiro de uma convicção inegociável. A decisão tomada em Modim não pretendia iniciar uma guerra. Ela apenas afirmava um limite. Mas quando um limite é declarado diante de um poder opressor, o conflito se torna inevitável. A partir daquele momento, a resistência deixou de ser individual e passou a ser coletiva. Homens e mulheres começaram a abandonar as cidades, a se refugiar nas montanhas, a formar pequenos grupos unidos não por ambição política, mas por fidelidade espiritual. Eles não eram maioria, não tinham armas sofisticadas, não possuíam treinamento militar formal. O que tinham era algo que o império não conseguia controlar, a certeza de que a identidade não sobrevive quando é diluída. A escolha havia sido feita. Não por todos, mas por aqueles dispostos a pagar o preço. Quando essa decisão se transformou em ação, a história deixou de seguir o curso esperado. A resistência havia começado, e a luz, ainda frágil, começou a se mover em meio à escuridão. Ao retornar ao Templo de Jerusalém, não houve celebração. O que encontraram foi silêncio, profanação e ruptura. Antes de qualquer alegria, era preciso restaurar, reconsagrar o espaço, purificar os utensílios, reconstruir o vínculo entre o povo e o eterno. Foi então que surgiu o dilema. Restava apenas um pequeno frasco de óleo puro, suficiente para um único dia. A lógica dizia para esperar. A fé dizia para agir. E mesmo sem garantias, decidiram acender a menorá. Não por segurança, mas por fidelidade. A chama permaneceu acesa. Um dia, depois outro. O que era escasso sustentou a luz por 8 dias. Não apenas como milagre físico, mas como mensagem. A continuidade não nasce da abundância, nasce da decisão. Desde então, Chanukah passou a ensinar que a luz não precisa dominar a escuridão para vencer. Basta permanecer. Cada vela acesa carrega a memória de uma escolha antiga, repetida geração após geração, em templos, em casas simples, em janelas discretas. Impérios surgiram e caíram. O templo foi destruído. O povo foi disperso. A perseguição mudou de rosto, mas a chama continuou a ser acesa. Em segredo, em silêncio, sem aplausos. Não como poder, mas como testemunho. Chanukah não celebra conquistas imperiais. Celebra a fidelidade. Não é sobre 8 dias, mas sobre um gesto. Um gesto simples, repetido contra a lógica da desistência. E enquanto houver alguém disposto a acender essa luz, mesmo pequena, mesmo solitária, a história da luz que se recusou a se apagar continuará acontecendo. Agora. שחר עולה בדממה, אליך קולי הולך ואני חליפה רחוב. אור בין חושך, שחר שחר אור קם. אמרה לך בין חושך שחר עולה בדממה, אליך קולי
שחר לי דממה אור הולך o leão se levanta em silêncio Chororó ben choshech hashachar shacharo kam Chororó ben choshech hashachar shacharo kam Chororó ben choshech shachar shacharo kam חרור בן חושך שחור קם חרור בן חושך שחרו קם חרור בן חושך שחרו קם אור בן חושך שחר שחר קם חרי חרי אור